Bogotá, montanhas e metrópole. Esse texto foi escrito e publicado inicialmente em 2015, quando eu estava morando na Colômbia e, pela primeira vez, viajei para Bogotá. Penso que viajar deve ser mais que uma experiência turística. É muito legal visitar lugares, ir aos pontos conhecidos de uma cidade, turistar, como a gente fala. Porém, mais que estar em um lugar, o interessante é vivenciar a experiência de estar nele. Tem um livro bem legal chamado A Arte de Viajar, do filósofo Alain de Botton, que trata sobre diversos aspectos relacionados a viajar. Por exemplo, fala sobre a expectativa criada, os lugares de passagem e espera, a curiosidade. Um dos pontos interessantes é o argumento do autor de que muitas vezes viajamos em busca do exótico, daquilo que é diferente, mas, ao mesmo tempo, procuramos por aquilo que é semelhante em uma espécie de encontro com nós mesmos. Acho que foi o caso da minha viagem a Bogotá. Estive lá apenas por 3 dias e foi como um momento de recarregar as energias. Na semana anterior à viagem, me sentia um pouco desanimada com tudo. Uma daquelas fases em que a gente não está muito legal. A viagem era a única coisa que me animava, apesar de não esperar muita coisa. Não porque Bogotá não seja uma cidade cheia de lugares para descobrir, mas porque eu a imaginava como ela também é. Uma grande cidade muito parecida com a que eu vivia antes, que era São Paulo. É óbvio que queria conhecê-la antes de voltar para o Brasil, mas na minha cabeça, Bogotá aparecia como uma cidade comum, com um estilo com o qual eu estava acostumada. Então, para o pouco tempo que eu teria, meu plano era conhecer os pontos turísticos principais, dar uma volta pela cidade, experimentar alguma comida típica e pronto. Mas não esperava que o fato de Bogotá ser sim uma cidade comum iria transformar essa experiência de viagem para mim. Há 10 meses estou morando em Cartagena, que é uma cidade pequena se comparada a São Paulo. Para além de questões culturais, o ritmo de vida aqui é outro. Sem falar no calor, o sol sempre intenso, as praias. Tudo isso que é meu cotidiano agora, na verdade, é bem diferente do que eu vivi toda a minha vida. Passei minha infância e adolescência em Minas Gerais, que não tem mar, mas tem montanhas por todos os lados. Desde que me mudei de lá, me fazia falta olhar o horizonte e ver montanhas, não um monte de prédios. Depois de Minas, fui morar em São Paulo, essa cidade que poderia ser um país, e me acostumei, talvez mais do que deveria, a essa coisa urbana, que eu vou chamar de coisa agora porque envolve muito mais do que eu poderia explicar. Ou seja, Cartagena é diferente de todas as minhas experiências. Viver em uma cidade tão diferente das anteriores não é necessariamente ruim, mas é, em alguns momentos, um motivo de saudade. Quando cheguei a Bogotá, foi uma sensação um pouco parecida como voltar para casa. Não foi uma viagem em que eu descobri milhares de coisas diferentes ou vi o que nunca tinha visto antes. Nada disso. Mas exatamente por isso foi uma viagem muito boa. Cercada de todas aquelas montanhas, me sentia aconchegada e me lembrei de Minas. Olhava para o horizonte e via montanhas de novo. E quando andávamos pela cidade, pegávamos ônibus, quando fazia aquela garoinha chata, ou quando eu via um monte de grafites e as pessoas andando para lá e para cá, me lembrei de São Paulo. Bogotá foi extremamente familiar para mim, e por mais que eu imaginasse as semelhanças, não poderia prever esse sentimento, que me fez bem demais. Viajar a Bogotá e ter contato com um familiar transformou minha experiência de viagem. Ao contrário de ser só mais um nome na lista de lugares que conheço e vou conhecer, se tornou um momento marcante. De fato, viajar é sempre uma autodescoberta, mesmo que talvez a gente não busque por isso.